Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje em mais um Bora Falar de Branding. A gente vai conversar hoje com Pedro Torres, o diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau, uma das maiores produtoras de aço do mundo. A Gerdau, vou ler aqui a minha cola, né? É uma das maiores empresas brasileiras e mundiais na produção e exploração mundial de produtos de ferro, aço e outros metais, e presente em diversos segmentos da economia mundial, como a agropecuária, automotivo, construção, energia e químicas. A gente vai ter a oportunidade de conversar com o Pedro, como eu disse, diretor de comunicação e relações institucionais, e também eleito pela Berge como um profissional comunicador, né, um dos melhores comunicadores do ano. A gente tem uma expectativa muito grande sobre essa conversa, visto a importância da Gerdau, visto cada vez mais ela estar não só pelo seu histórico, mas acima de tudo pelo seu propósito, pela sua contemporaneidade. Eles estão presentes no Rock in Rio, eles estão presentes na Fórmula 1, estão presentes no Detal, entre outras ações, patrocinam esporte, patrocinam cultura, estão presentes em diversas comunidades do Brasil, e a gente tem, então, essa mega oportunidade de conversar aqui hoje com ele. Só lembrando que o Bora Falar de Branding é um projeto acadêmico sem nenhuma finalidade comercial e que, visto isso, se você gostou dessa e das outras 80 conversas que nós temos gravadas, clique aqui embaixo, dá o seu joinha e, principalmente, faz essa mensagem, faz esse conhecimento chegar a quem você entende que faz sentido. Seja profissional de comunicação, de marketing, sustentabilidade, relações institucionais, relações governamentais, entre outros. Tá bom? Então, em um segundo, com vocês, Pedro Torres, diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau. Até já, um abraço. Olá, pessoal. Voltando agora ao Vivo e a Cores, aqui no nosso Bora Falar de Branding com o Pedro Torres, o diretor de comunicação e relações institucionais da Gerdau. Como eu já apresentei na abertura, a Gerdau é essa super empresa relevante para a economia nacional, que tem uma linha grande de produtos relacionados com o que são os grandes vetores de crescimento da economia como um todo. Pedro, prazer estar com você. Para quem nos acompanha, como eu sempre digo, né, às vezes é fácil você chegar ali, clicar e ver uma conversa, mas não sabe dos bastidores o quanto a gente teve essa tentativa de estar com o Pedro pela pessoa que ele é, pelo cargo que ele ocupa e também por já ter sido indicado como um profissional de comunicação do ano. Então é um prazer, Pedro, estar com você aqui. Não, o prazer é meu. Queria agradecer muito pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito prazeroso. Legal. Pedro, para a gente começar, eu sempre quero começar, acima de tudo, primeiro só para lembrar para todo mundo que está nos assistindo, o Bora é um projeto acadêmico, não tem nenhuma finalidade comercial. Nosso único objetivo é conseguir conhecer, capturar as pessoas, né, que fazem o universo de construção de marca, comunicação corporativa, reputação, sustentabilidade pelo Brasil, e isso ser um instrumento de difusão de conhecimento. Pedro, a gente sempre começa tentando entender um pouquinho sobre a pessoa, né? Quem é o Pedro, o que estudou, quanto tempo está na Gerdau, se trabalhou antes em alguma outra empresa. Vamos começar por aí? Legal, vamos lá. Então, eu sou jornalista por formação, mineiro de nascimento, mas comecei a minha trajetória profissional no Espírito Santo. Na época, estudei por lá e comecei a trabalhar em agências de comunicação e em agências de comunicação corporativa já desde a época de faculdade. Então, não cheguei a ser jornalista por ofício, né, de veículos de comunicação, não sempre trabalhando em agências, até que ainda muito jovem, ainda com um ano de formado, fui trabalhar na Sadia, atual Brasil Foods, BRF. Estava um grande plano de expansão pelo Brasil e já fui participar dos times de comunicação. Fiquei na Sadia até a fusão com a BRF, cheguei a participar de todo o processo de fusão, fiquei pós-fusão também. De lá fui para a Suzano, e fiquei quase 10 anos aí no setor de papel e celulose, onde foi também uma grande escola da minha formação, tanto na área de comunicação e relações governamentais. E cheguei na Gerdau há 5 anos para liderar o time de comunicação no Brasil, em todos os países onde a gente está presente. E também, há pouco mais de 2 anos, também assumi toda a área de relações institucionais e governamentais aqui da Gerdau. Quando você fala, desculpa não ter feito o meu dever de casa, quando você fala outros países, quais são os outros países?
Hoje a gente tem operações próprias, né, em praticamente todos os países das Américas, né, do Canadá, Estados Unidos, México, até Uruguai e Argentina, passando aí por quase todos os países aqui latinos. E a Gerdau é uma empresa que se focou nas Américas. Hoje a gente tem operações, a gente não exporta para esses países, a gente de fato produz nesses países. Hoje a Gerdau produz mais fora do Brasil do que no Brasil. Mais de 60% do nosso negócio hoje não está no Brasil. É um desafio também do ponto de vista de comunicação. Cada país tem uma cultura, né, uma história, uma relação empresarial. E hoje os Estados Unidos é hoje o país mais relevante para a nossa empresa, até à frente do Brasil hoje. Você sabe que quando eu fiz o meu mestrado, foi no IBMEC, em 2008, estava num momento muito forte de expansão das empresas brasileiras para o exterior. A minha tese de mestrado, o nome é Transnacionais Brasileiras. Naquele momento você tinha a Vale indo para o exterior, tinha a Gerdau, tinha a Embraer, e por aí vai, outras que eu não me lembro, que era a própria Petrobras. Então você tinha um movimento muito forte e, infelizmente, várias dessas empresas retrocederam, voltaram, né, para o seu core. Não, sou do Brasil e daqui eu exporto. E é bacana quando uma empresa brasileira diz que hoje ela é diversificada, não só no seu portfólio, mas também na sua área de atuação, e que uma boa parte da sua receita vem de operações no exterior. Então, assim, você conseguiu fazer o que a gente chama do cross-fertilization, você levou as melhores práticas para vários países e a empresa opera a pleno vapor em vários países. Isso não é isso é para poucos, não é para qualquer um. Isso é parabéns, Gerdau. Então vamos começar, eu vou só inverter aqui do roteiro, vamos começar a falar da Gerdau, assim, 5 anos, depois de passar por Brasil Foods, Suzano, de trabalhar em agência de comunicação. Fala um pouco do momento da empresa. Eu percebo que ela, cada vez mais, a gente fala, né, assim, o B2B to all, ou seja, cada vez mais você precisa estar presente e demonstrar valor para a sociedade como um todo. E aí eu vejo a Gerdau, que para mim, né, era uma empresa mais séria, com um novo presidente, com o novo diretor de comunicação e relações governamentais, que é você, nesses últimos anos, se apresentando mais para o Brasil. Vocês estão presentes em patrocínio esportivo, vocês estão presentes no Detal, no Rock in Rio, vocês estão presentes na Fórmula 1, várias iniciativas também de apoio a comunidades espalhadas. Depois a gente até pode falar especificamente com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas, assim, como é que isso se deu, né? Esse novo momento da Gerdau? Então, essa é uma ótima pergunta, porque cheguei na Gerdau há 5 anos atrás, mas nós somos uma empresa de 123 anos, nascida em 1901. Se você for analisar empresas centenárias brasileiras de um único controle, você talvez não feche uma mão. Que você tem outras empresas centenárias, mas que foram passando de controle ao longo do tempo. Mas aqui a Gerdau é uma empresa de 123 anos, fundada pela família Gerdau e até hoje tendo a família como acionista de referência. É uma construção de longuíssimo prazo, dentro de um setor, né, que por muitos anos foi um setor muito tradicional, um setor muito hierárquico, um setor industrial, naquilo que a gente pode falar de fato de que um formato bem convencional de empresarial, que deu muito certo, não teria chegado até aqui, mas como tudo muda, o mundo vem mudando. E ali nos anos 2000, né, a Gerdau passou por uma grande reformulação, exatamente para se adequar. Eu acho que talvez o maior mérito da Gerdau de sobreviver aos 123 anos foi a capacidade que a empresa teve a cada tempo, né, porque essas revoluções, nós estamos vivendo as nossas hoje digitais, mas a sociedade se reinventou durante décadas, né, e a Gerdau foi sobrevivendo a isso. Passou por 2 guerras mundiais, quando a gente passou pela pandemia, você vai ler o livro da história da empresa, mas ela passou por gripe aviária, gripe espanhola, então todas as grandes desafios que o mundo passou no século. Então, e o desafio da digitalização, da geração Y, da geração Z, tudo que a gente está vivendo hoje, e que ótimo, né, de uma mudança, de uma pressão da sociedade por empresas que sejam mais socialmente e ambientalmente responsáveis. Então, toda essa mudança de sociedade, onde as empresas estão parando de contratar as pessoas e as pessoas estão escolhendo onde querem trabalhar,
onde os investidores são cada vez mais ativistas e também investem por propósito. Tem uma mudança da dinâmica empresarial nos últimos anos muito grande. Então, aquilo que fez a Gerdau chegar aos seus 100, 120, 115 anos, provavelmente não faria a empresa chegar até os 200, 300 anos. E foi essa mentalidade de uma grande mudança cultural e transformação cultural na empresa que foi a chegada do Gustavo, que foi o primeiro CEO fora da família. Até o Gustavo, em 2018, sempre a liderança da empresa tinha sido alguém da família Gerdau. Em 2018, o Gustavo foi forjado aqui dentro, recebe essa missão e começa esse grande processo de transformação. Os primeiros passos foram todos do portão para dentro. Pra você ter uma ideia, Dani, isso não foi fácil, tá? 40% da liderança da Gerdau foi trocada nesse processo. Por quê? Porque a Gerdau queria ser uma empresa menos hierarquizada, mais diversa, mais inclusiva, uma visão de gestão para stakeholders. E esse processo de mudança de ambiente foi a grande plataforma para quando eu cheguei na empresa 2 anos depois, em 2020, a gente entendeu que a gente estava maduro para começar também a conectar e a contar essa história para fora e ser uma empresa mais aberta. Então, foi um pouco essa jornada de transformação cultural aliada a uma necessidade de sermos uma empresa, né? Cada vez mais, a gente fala aqui muito que a gente não é B2B, a gente é B2P, é business to people, né? Precisamos falar com as pessoas, né? E a gente teve algumas questões muito específicas do nosso setor que é importante a gente lembrar. Tivemos duas grandes tragédias do setor de mineração no Brasil, o que fez com que a licença social para operar nesse setor se tornasse muito complexa. Tivemos também a própria imagem da siderurgia, a descarbonização do planeta é o segundo setor que mais emite gases de efeito estufa no mundo. Então, e por outro lado, o aço é um produto essencial, Essencial. fundamental para a transição energética, ele está em praticamente tudo, mas ainda com uma imagem negativa, porque a siderurgia não tem jeito, ela é muito atrelada à mineração, porque uma coisa está muito ligada à outra naturalmente. Então, você atrair um jovem para trabalhar aqui, conseguir uma licença social, querer que o município tenha um investimento nosso, são uma série de questões e até a escolha de um produto, né? Como é que a gente faz o aço ser a primeira escolha e não outros produtos que podem ser substituídos do aço, podem substituir o aço. Vou mostrar que o aço pode ser um produto amigo também, não só de soluções inovadoras, mas também das questões ambientais. Então, olhando esse arcabouço e toda a transformação pela qual a Gerdau tinha passado e o modelo de produção que a gente tem, que é muito diferenciado da média do setor, a gente achou que era hora de se expor mais e a gente já vem vendo aí, a gente vai falar mais à frente, de como isso tem gerado resultados para a companhia. Eu notei aqui algumas coisas, né? Então, assim, primeiro é a capacidade da reinvenção. Isso também não é uma tarefa fácil, porque é fácil, a história conta que é fácil deitar em berço esplêndido, né? Então, a família que continua sendo o acionista relevante, né? Preferencial, ter esse olhar de trazer um executivo de fora, com isso mudar 40% da liderança, com isso, acima de tudo, pegar esse transatlântico e fazer uma rota de correção nele, né, para esses novos tempos. Então, assim, é bastante louvável. Vários ficam por meio desse caminho. Não, eu sempre vendi assim, ainda que o mundo tenha mudado, eu vou continuar assim. Então, essa foi a primeira coisa, né? O segundo que você falou, né? Primeiro a gente fez tudo acontecer dentro da empresa para só depois ter o início de um processo de construção interna, externa, né? Isso também é um outro pegadinha aí que acaba derrapando em várias organizações, que quer, na ansiedade, quer fazer tudo ao mesmo tempo, e não é preciso forjar, como você disse, a cultura interna para depois, e somente depois começar a comunicar externamente. E o terceiro que eu notei aqui é a questão do aço responsável. Eu trabalhei na mineração, eu trabalhei na Vale por 8 anos, e isso antes de Mariana, antes de Brumadinho, mas assim, isso traz um impacto grande para a organização, né? No sentido da destruição de valor, da fuga de alguns acionistas, de todos os termos de ajustamento e conduta que ela acaba fazendo, tanto ambiental como social, e isso é um capítulo à parte, e o olhar de vocês para que vocês se adequem para ser um aço responsável, ser uma empresa produtora responsável. Imagino que esse é um desafio do setor,
por exemplo, eu dou aula na Petrobras de ESG, né? Então é um desafio do setor de oil and gas, está bem claro os desafios dele, e principalmente depois da COP28, todas as empresas mudaram muito os seus relatórios, os seus compromissos públicos. Imagino que o setor existe esse desafio e existe um desafio da empresa dentro desse setor conseguir demonstrar que ainda tem práticas melhores e mais diferenciadas, né? Então, assim, o desafio é bacana, o desafio é grande e é bacana. Exato. Vamos só continuar um pouquinho de Gerdau. Quais são os pilares da marca Gerdau? Vamos lá, a gente fez um estudo muito profundo, tá? Até quem nos ajudou muito nesse trabalho foi a Tati Design, assim, de olhar quais eram os potenciais da nossa marca, né? A gente chegou em três grandes pilares da marca. O primeiro é a nosso DNA empreendedor, né? Assim, ser uma empresa que tem esse DNA da marca, ou seja, como é que a gente pega essa história, então a gente quer olhar para frente, mas a gente quer trazer aquilo que a gente tem de legado. Talvez o maior legado que a gente tenha dessa marca é o espírito empreendedor da marca Gerdau, que é a própria história da empresa, né? De uma família humilde de imigrantes que monta uma pequena fábrica de pregos em Porto Alegre e se torna uma das maiores multinacionais brasileiras. Então, toda essa história de empreendedorismo é algo que a gente fomenta muito dentro do nosso processo de marca. O segundo que a gente fala é o espírito, que se casa muito com esse espírito vanguardista, né? O segundo é ser o que a gente está chamando hoje de rainha da sucata. Tá? Então, esse tá muito ligado à nossa matriz de produção. 73% da produção de aço da Gerdau vem da reciclagem da sucata metálica, não vem do minério de ferro. Então, a gente é a maior recicladora de sucata da América Latina. E você sabe que é interessante esse ponto, né? Porque até a década de 80, 90, era proibido falar de reciclagem de sucata. O mercado tinha uma conotação de que o aço reciclado era um aço de menor qualidade. Então, por ser reciclado, então as empresas omitiam que reciclavam. Então, por causa que as pessoas achavam que não ia ter muita resistência para fazer um prédio, uma casa, e por aí vai. O mundo mudou, ainda bem que mudou para a questão ESG, de sustentabilidade, que hoje você ter um aço reciclado tem preço já premium no mercado. Então, as pessoas querem, porque é um aço de menor baixa, de menor pegada de carbono e tudo mais. Então, a gente tem esse diferencial que é algo também um pilar da marca muito forte. E o outro que a gente chama é de fazer o certo, né? De ter a ética como pilar da nossa marca, ser uma empresa vista como uma empresa coerente com isso. Então, são esses três grandes pilares. Empreendedorismo, que está ligado, então, como você disse, a toda a jornada da organização. Dois, né, esse alto índice de reciclagem, ou como você chamou, rainha da sucata, que é impressionante, né? Impressionante porque eu acho que esse é um belo retrato dos tempos, né? O que antes era omitido ou era mal visto, hoje ele se tornou um diferencial, né? Você pega, tem vários prédios, né? Rio, São Paulo, que tem aquele certificação selo LEED, né? Que você Isso. trabalha com material, né? Que deve trabalhar também com aço. Então, ele é lead porque ele tem tudo isso no seu design. Pô, e o terceiro, fazer o certo, que é como é que eu posso dizer, é o modus operandi, é o DNA acima de tudo, né? Fazer o correto para ser uma empresa responsável. Aí você acabou falando um pouco sobre esse compromisso com o futuro sustentável, né? Entendo que vocês têm várias plantas e aí daí devem emergir várias questões ambientais, sociais, nesses países como um todo, e acaba que você acaba trazendo o que às vezes é uma melhor prática em algum país, vem e passa por todos, não é isso? Exato, essa é a vantagem de ter uma empresa hoje com mais de 33 plantas industriais dispersas em vários países, porque a gente consegue ter boas práticas, soluções, e esse benchmark interno que nos ajuda muito, né, a evoluir quanto empresa, né? Essa multiplicidade, essa diversidade cultural, né, e também de nacionalidade também é muito interessante na Gerdau, porque a gente tem hoje profissionais de diversas formações, de diversas origens, o que faz com que a gente consiga olhar para o mundo de uma forma mais ampliada, né? Eu acho que isso tem sido um grande diferencial para a gente. O setor do aço, como eu disse, né, ele é um setor, a gente, inclusive, pela questão de imagem, nós mudamos o posicionamento. O nosso setor, ele nem mais se auto-intitula siderúrgico. A gente matou essa palavra no nosso dicionário, a gente
fala setor de produção de aço, tanto que o nosso instituto, que reúne as empresas do setor, chama Instituto Aço Brasil, e não mais Instituto de Siderurgia, exatamente pela imagem negativa que a siderurgia ainda traz. Se eu perguntar hoje para um jovem ou para qualquer pessoa, fala de siderurgia, a pessoa vai lembrar de uma usina Alto enferrujada, forno. com muito pó, com muita... E hoje a gente já tem usinas, né? Você visitar uma usina da Gerdau, por exemplo, aqui em Araçariguama, perto aqui, 40 minutos de São Paulo, é estado da arte, indústria 4.0, tudo conectada, com 5G, robotizada, né? Como é que você muda a imagem de um setor, né? Se você também não fizer uma mudança de posicionamento? E a gente começou a entender que era muito importante a gente mudar, porque você vai pegar hoje um jovem engenheiro, recém-formado, 20 e poucos anos, e fala, você quer ir trabalhar onde? Talvez o último lugar que ele queria era numa siderúrgica. Mas quando você começa a mudar a imagem do setor e, obviamente, das empresas, e contar para ele que aqui sim ele pode ter uma carreira também de empreendedorismo, de aberta, com muita tecnologia, você começa a ampliar muito o seu aspecto, o seu posicionamento, não só para a atração de talentos, que é um dos nossos objetivos, mas para todos os outros que a gente precisa. Você sabe que o que você falou aí sobre a atração de talentos me é muito familiar. Eu dou aula em MBA há mais de 15 anos, mas por um tempo eu também dei aula na graduação aqui no Rio de Janeiro, na SPM. E várias vezes os alunos, não vou citar o nome da empresa, né, que é de tabaco, várias vezes alunos vinham, poxa, eu recebi, estou procurando emprego, e aí recebi uma proposta desta empresa, omitindo o nome. Poxa, meu professor, mas é de um setor, eu não quero trabalhar nesse setor, eu quero trabalhar num outro setor que os meus valores tenham match, não sei o quê. Então, assim, isso é bacana, esse rebranding do setor, né? E não é um rebranding forçado, e acima de tudo é demonstrar um novo momento, um novo processo e uma nova responsabilidade. Então, acho que esse rebranding para Instituto Aço Brasil, para matar a palavra siderúrgico, com toda a conotação, você falou, eu lembrei logo de um alto forno, né? Já começa É, assim, né? Então, esse rebranding é bem legal. O desafio, lógico, né, é conseguir agora, principalmente para os mais jovens, mas também para os mais sêniores, né, construir essa nova narrativa, de novo, como setor e como organização. E acho que isso nos leva até a outra questão aqui que a gente falou, que é, uma vez em que tudo isso está acontecendo, interna e externamente, naturalmente chegou um momento de falar assim, poxa, vamos começar a fazer conexões positivas, pô, tudo que está no Rock in Rio, tudo que está no Detal tem a ver com a gente. O que acontece na Fórmula 1, de alguma maneira, está relacionado com a gente, né? Conta um pouco desse novo momento e dessa nova forma de se apresentar, por favor. então, essa grande virada, ela se deu quando a gente, em 2020, né, a gente estava ali no auge da pandemia, mas a gente estava naquele ano fazendo 120 anos. E a gente veio se preparando para chegar aos 120 anos e fizemos uma grande discussão interna, né? Nós vamos celebrar 120 anos como um ponto de chegada ou como um ponto de partida, né? E a gente decidiu que os 120 anos ele era um ponto de partida, uma empresa que estava se modernizando. Porque a gente podia comemorar 120 anos, como a gente brincava, cheirando a mofo, ou brilhando com tecnologia, com inovação e tudo mais. A gente decidiu que era o momento da gente ir. Então, todo o planejamento mais robusto de ser uma empresa mais aberta, mais, digamos assim, com um diálogo mais ativo com a sociedade, mais transparente, ele começa em 2020. Foi um momento também de grande desafio para todos nós. Grande parte do plano ele não conseguiu ser executado aquele ano de 120 anos, por questões óbvias, né? A gente não podia se encontrar e tudo mais. Mas o próprio Rock in Rio nasce daí, sabe? A gente falou, chegou um momento da sociedade entender sobre economia circular, aços reciclável. Nós precisamos contar essa história de uma forma mais ampliada, não só para o nosso segmento, para quem compra aço, mas para todo mundo, de certa forma, porque o aço ele está em tudo, né? Ele está nas casas, ele está no automóvel, ele está na transição energética, ele está nos painéis solares, nas torres eólicas, que estão... Todo o processo de transformação está nos nossos celulares. Como é que a gente conseguia mostrar o nosso processo, né? E de uma empresa brasileira também. A gente entendia que nós temos uma história, principalmente no Brasil, de ser uma empresa genuinamente brasileira, nascida e criada no Brasil, que pode ser considerada uma empresa
poderia vir a ser, quem sabe, admirada pelos brasileiros por aquilo que faz, e a gente entendia que a gente estava muito aquém desse potencial que estava dentro de casa, que a gente tinha já os diferenciais, faltava, de fato, a gente estava com tomar a decisão e tomar alguma coragem, né? Porque isso é muito difícil uma empresa que foi por muitos anos low profile decidir se abrir tanto. Então, eu também reconheço muito a coragem dos nossos acionistas em ter uma mudança de postura muito grande depois de muito tempo, sendo que do ponto de vista de negócio ia bem. Então, a grande virada no curto prazo não é na mercadológica. A gente entende que no longo prazo, sim, isso vai fazer a diferença. Mas no curtíssimo prazo, a gente não começou a fazer isso porque alguém não estava fazendo um pedido. Foi por uma crença muito grande, por realmente objetivos estratégicos de médio e longo prazo, para que a gente tivesse esse posicionamento que a gente começou a fazer. E nós traçamos aí alguns objetivos, né, assim, dentro do nosso planejamento. O primeiro, entender oportunidades de grandes plataformas que nós pudéssemos, de uma forma como uma metáfora, contar essa narrativa do aço de uma forma mais humanizada, lúdica, que as pessoas entendessem. Então, o entretenimento ele caiu como uma luva nesse sentido, né? Porque eu costumo dizer que uma boa comunicação é exatamente aquela comunicação que, porque não adianta você fazer bem feito o que todo mundo faz. Eu sempre falo isso muito. Não adianta eu fazer um belo vídeo institucional, um belo website, fazer uma gestão relativamente boa de redes sociais. Isso é o básico de uma grande empresa, é o que se espera de uma empresa que tem um time de bom porte. O problema é que isso comoditizou. Então, todas, se você pegar a top 100 empresas do Brasil, quase todas têm um padrão muito bom disso que é o tradicional. Você vai entrar no canal do YouTube, você vai achar um belo vídeo que explica o que é a empresa. Você fala, pô, como é que eu consigo me diferenciar disso? É indo para uma praia que o B2B ainda não estava bebendo muito. É uma praia que o B2C nadava muito melhor, que são os eventos, que são contatos com o grande público. E a gente fez esse teste com o Rock in Rio, foi muito ousado, porque a gente decidiu ali com eles construir o palco Mundo de Aço Reciclado. E foi uma luta, foi a primeira vez que eles fizeram um palco todo de aço. Então, por trás dessa ideia, teve um desafio operacional gigantesco, mas que trouxe resultados muito interessantes e abriu para nós um caminho de utilizar o aço também como um grande ativo de patrocínios, parcerias e de comunicação. Ou seja, o aço passando a ser um ativo, né? E não mais, às vezes, um problema. Então, o Rock in Rio nos deu essa oportunidade e a gente passou, a gente entrou na Fórmula 1 por meio do aço. A gente é o aço oficial da Fórmula 1 e fizemos toda a reforma do Autódromo de Interlagos. Estamos fazendo, esse ano tem novas etapas. Entramos em outros ativos, né, como, por exemplo, mesmo em ativos esportivos, que é uma coisa que eu posso explicar melhor na nossa estratégia, o aço está presente, seja nos troféus, seja nas homenagens que a gente faz ao craque do jogo. A gente passou a trabalhar o elemento aço e a reciclagem, tem uma intencionalidade muito clara em tudo que a gente faz. Então, isso foi um grande percurso para nós, para que a sociedade entendesse. E tudo que a gente fazia, quem foi visitar a Gerdau, por exemplo, no Rock in Rio de 2022, e entrou, por exemplo, nos nossos estandes, todas as ativações, todas eram para explicar o conceito da economia circular, do aço, da reciclagem, de como é que isso funciona. Claro que lá dentro, de uma forma bem mais rock and roll, digamos assim, Sim, sim, do sim, que, sim, sim. do que numa forma tradicional, mas sempre dessa forma. Porque se você, uma empresa como a nossa, vai para um ambiente como esse sem ter uma intencionalidade muito clara, a chance dela também estar jogando dinheiro fora é muito grande. E eu fiquei pensando aqui, né, quando você fala assim, o Rock in Rio nos trouxe essa oportunidade. Na realidade, o Rock in Rio também tem grandes compromissos de sustentabilidade, né, de apoio a comunidades, tanto social como na questão ambiental com a Amazônia. Então, na realidade, é um feliz casamento. É bom para os Exato. dois lados. Não, e é bom lembrar a história, fomos nós que provocamos o Rock in Rio, tá? Não foi o Rock in Rio que veio atrás da Gerdau. Então, a gente teve essa ideia aqui dentro de casa, buscou o Rock in Rio com essa busca, né? E deu certo. E isso cresceu, tá? Tanto que o Rock in Rio 2022 escolheu o case da Gerdau com o palco mundo deles como grande case deles para levar para Cannes, Festival de Criatividade, como principal case que eles entendiam dentre todas as marcas que fizeram parcerias com eles. Exatamente por ter essa contribuição direta na pegada de gás carbônico da própria e de gás de efeito estufa do próprio festival e desse conceito, né, que a gente de economia circular que a gente fomentou. Essa parceria com eles deu tão certo que além da gente ter levado o aço para os outros festivais, como o The Town e o próprio Rock in Rio esse ano, a gente caminhou para uma outra frente social da Gerdau, que é
a parte nossa de construção de residências para as pessoas de baixa renda, porque quase metade do que a gente ganha de dinheiro na Gerdau vem da construção civil. Então, a gente tenta devolver muito dentro desse mesmo aspecto. E a gente, desde o Uhum. Detal aqui em São Paulo e agora no Rock in Rio, juntos com o festival, a gente tem escolhido uma favela em cada edição para fazer um retrofit completo dessa favela. A gente fez aqui na favela do Haiti, em São Paulo, no ano passado, e agora recém-anunciamos que vamos fazer o mesmo na favela da Providência, no Rio de Janeiro. Que bacana, não sabia disso. Que bacana. E aí, só para continuar, em algum momento vocês também resolveram patrocinar um time de vôlei e, pelo que eu lembro aqui, um time de futebol que é o Inter, é isso? É, Ou... o entretenimento, ele teve esse objetivo do aço muito grande. O esporte, tá, Dário, ele entra sobre um outro aspecto. Ele entrou muito mais sobre o aspecto de a gente se aproximar das regiões onde a gente tem principalmente as principais operações. O esporte, ele move paixão, ele é realmente, no Brasil, principalmente o futebol, o vôlei é o segundo esporte mais popular do país, principalmente nesses anos de Olimpíadas, eles movimentam muito. A gente entendeu o esporte. Nós somos uma empresa gaúcha, com muito orgulho, né? Estamos passando por esse momento difícil lá, mas a Gerdau cresceu muito no Brasil e foi para outros estados. E a gente era vista como empresa forasteira em muitos estados. Então, isso dificultava muito a licença social para nós. Então, em Minas Entendi. Gerais é um grande exemplo. Minas Gerais, a Gerdau hoje é a segunda empresa industrial, a gente tem o segundo maior parque industrial de Minas Gerais, 60% da Gerdau do Brasil está em Minas, mas a gente não era visto como uma empresa próxima dos mineiros. E todo esse movimento, né, de entrar no esporte mineiro através do Minas Tênis Clube, pelo time de vôlei, que é um clube super tradicional, que tem, né, mais de 80 mil sócios, praticamente toda a sociedade mineira frequenta o Minas. Então, por trás da marca lá no vôlei, tem todo um programa de relacionamento dentro desse clube, né? E também de patrocinar o Cruzeiro e o Atlético Mineiro. Eles fizeram muito parte dessa trajetória da gente também se conectar com o povo mineiro. Em 2021, nós fizemos uma pesquisa, nós éramos a quarta empresa de aço mais lembrada em Minas Gerais, pelos mineiros e tudo mais. Fizemos uma pesquisa, recebemos mês passado, hoje somos a primeira, e com uma distância relativamente grande, e mais da metade dos respondentes acreditam que a Gerdau é de origem mineira. A gente criou um bordão chamado Brasileira de Nascimento, Mineira de Coração, que a gente usa hoje como uma plataforma transversal para tudo que a gente faz em Minas. E o esporte foi talvez a grande alavanca. A gente teve várias outras ações, né, em Minas, mas o esporte foi aquilo que de fato nos conectou com os mineiros, com a grande paixão dos mineiros, e nos ajudou muito, né, nessa licença. A gente também, apesar de 70 e poucos por cento da nossa produção vir da sucata, nós temos aí quase 30% que vem da mineração. E nós temos uma mineração própria. A gente também decidiu que nós não compraríamos minério de mercado e seríamos produtores do próprio minério, para que a gente garantisse aí toda a nossa forma de produção. Isso, você que veio desse setor sabe o quão complexo é operar a mineração, né? Desafio com as comunidades, com as questões ambientais e tudo mais. Então, toda essa jornada da Gerdau também se tornar uma mineradora, também fez parte desse investimento para que a gente criasse cada vez mais esse colchão reputacional e pudesse, né, também atravessar os momentos turbulentos que essa atividade traz para o negócio. Deixa eu E fazer no uma, Rio Grande do Sul, uma questão óbvia, tá? A gente patrocina o Grêmio e o Inter, porque é a nossa origem, né? E como esse case de esporte em Minas tinha dado muito certo, nós começamos por Minas e não pelo Rio Grande do Sul, no patrocínio esportivo. A gente, na verdade, no Rio Grande do Sul é o contrário, a gente não quer perder o que a gente é. No Rio Grande do Sul, nós somos a empresa gaúcha mais admirada por décadas, por gerações. Então, é um orgulho para os gaúchos da Gerdau, nasceu lá. Então, a gente entendeu que era importante também levar esse patrocínio do esporte, que estava dando muito certo em Minas, com resultados muito interessantes, também para o Rio Grande do Sul. A gente, também por, por uma questão natural, a gente patrocina os dois clubes, porque se você patrocinar só um, metade vai te odiar. É, é. E tem, assim, eu trabalhei na Varig, né, por anos, e aí você também tem um desafio lá das cores, né? Se você é mais azul, você está mais de um lado, se você é mais vermelho, está do outro, você tem que conseguir chegar no meio termo de agradar a gremistas Aí, e colorados. Eu fiquei pensando aqui, você tem equipe em todos os países que a Gerdau opera? todos os Nossa, países. Isso foi uma uma. grande rede e uma grande parabólica de informação, né? A gente Você ia falar alguma tem coisa?
Não, eu exatamente te explicar isso. A gente tem equipes de comunicação em cada país e a gente privilegia que sejam nativos desse país. Porque essa sensibilidade local, da cultura principalmente, da forma de pensar dos países, por mais que você possa expatriar um colega ou outro, e a gente até também tem esses movimentos, né? Acho que isso é uma coisa legal de fazer carreira numa empresa como a Guedal, oportunidade, a gente tem brasileiros aí fazendo carreira no mundo todo, mas você ter americanos, argentinos, uruguaios, peruanos, enfim, mexicanos. Eu vou sair dessa reunião com você daqui a pouco. Hoje nós temos uma reunião de branding, de uma marca que nós vamos criar para um tipo de produto, onde nós vamos estar conectados com 10 países de forma simultânea para discutir uma construção de uma marca única global. Então, e é interessante quando você faz uma reunião dessa, porque tem perspectivas que você jamais imaginaria que surgiriam. Claro, 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 claro. E as questões de sonoridade, de tudo, entra tudo. Pedro, para não Interpretações, roubar. Não, desculpa, fala. né? Eu costumo sempre contar, nós temos um slogan chamado Futuro se molda. E quando a gente foi fazer a tradução, né, desse, desse slogan, né, uma primeira tradução que a gente fez em inglês, a gente foi apresentar para os times americanos. Não era Shape the Future como está hoje. E a gente apresentou e eles olharam e falaram assim, não, a tradução literal está ótima, mas essa tradução aqui, ela remete a uma outra palavra que a gente não acha muito boa, que é mofo, que é bolor. Então, você vê como Entendi. que era algo que todas as agências que nós conversamos, brasileiras, naturalmente, e todo mundo, ninguém tinha percebido isso. Então, são nuances, assim, que se você não tem as pessoas, né, dos países, você deixa passar. E por mais que você tenha uma visão de mundo, uma vivência internacional, isso jamais vai superar aquela pessoa que é nativa, que nasceu e vive em determinado país. Entendi. Só um minuto, Pedro. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, espero que vocês estejam curtindo, né, toda essa orientação estratégica, o pensamento, né, de todo um contexto que o Pedro está apresentando para a gente. Assim, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas que tinham representações, escritórios em vários países, como a Varig, por exemplo, e depois na Vale. Não é simples, né? Vale a pena se aprofundar para tentar entender. Não é simples esse alinhamento, às vezes o que era comum para a gente no Brasil era estranho para um aeroporto, por exemplo, em Amsterdã ou em Miami, então precisava entender. Precisa se construir uma grande teia de informações, trocar informações, porque às vezes o que está acontecendo com o mercado antecipa o que vai acontecer em outro mercado e vice-versa. Então, para você que nos acompanha, né, e quer fazer carreira em comunicação, marketing, reputação, sustentabilidade, relações públicas, isso é muito importante. Essa capacidade de você ser global, mas pensar localmente. Como é que, a partir de um grande posicionamento, eu converto isso para a minha realidade e faço ser relevante aqui. Porque se eu ficar no global só, eu sou superficial, e se eu ficar só no local, eu não estou conectado com a empresa como um todo. Então, esse balance entre ser global, estar alinhado com o global, mas ter uma pitada local, e não é um desafio só das empresas brasileiras, das multinacionais brasileiras, não. É um desafio geral. É um desafio da L'Oréal, é um desafio da Procter Gamble, é um desafio da Coca, geral. Como fazer esse balance é a melhor fonte de aprendizado. Pedro, a gente está caminhando para o final e a conversa ela é muito boa, não quero roubar teu tempo, mas eu queria voltar numa perguntinha que estava lá no início, que é assim, tudo isso, toda essa escalada, toda essa abertura da Gerdau para o mundo, rendeu também para o Pedro uma titulação de um profissional do ano. E isso eu entendo, eu queria escutar de você, né? Porque assim, isso eu entendo que é mais do que uma honra, né? Que não pode pesar, mas acima de tudo deve dizer assim, caramba, eu que comecei lá atrás no Espírito Santo, numa agência de comunicação, hoje estou numa mega corporação e tenho essa oportunidade. Mas como diz o Uncle Ben, o tio Ben do Homem-Aranha, né? Grandes poderes demandam grandes responsabilidades, certo? Então, eu queria entender como é que foi isso para você. Não, é óbvio, né? A gente também tem que ter muito um sentimento de muito orgulho, de felicidade, de muito lisonjeado, mas também de muito pé no chão, assim, a gente saber que
mesmo sendo um reconhecimento muito individual, ele traz, né, o comunicador do ano, mas ali eu estou representando, e não estou falando isso por ser clichê, né, mas é o fato, mas ali é um mega de um time, é uma decisão de uma empresa de se abrir, de fazer um processo, porque a decisão, pô, as pessoas me perguntam, né, essa questão do Rock in Rio, né, onde foi o mais difícil? Olha, sentar com os acionistas, eu me lembro até hoje, sentei com os acionistas, né? A reunião, comunicação e reputação é uma das poucas áreas que uma vez por mês sentam com o conselho de administração para falar de reputação aqui na Gerdau, até porque a gente leva o nome da família, então é um desafio adicional aqui em tudo que a gente faz. Então, às vezes não é nem pelo valor do budget, mas é pelo risco que aquilo pode trazer, olhando por esse aspecto todo. Então, são assuntos. Eu sentei ali com eles e eu falei, poxa, e a coragem que eles tiveram também de falar, pô, vou dar meu voto aqui de deixar a Gerdau fazer uma coisa dessa. E um time fantástico. Então, mas eu costumo dizer que é o efeito da Cinderela, né? A gente vai, recebe um prêmio como esse, mas dá meia-noite, vira abóbora de novo, e a gente tem que começar do zero, arregaçar as mangas, ter muita humildade, sabe, de saber que a premiação e tudo que a gente recebe, né, não te garante o dia seguinte, nem nas empresas, nem no mercado, nem nada. Você tem que continuar trabalhando firme, trabalhando forte, porque é um dia de cada vez, né? Se um dia você está recebendo uma premiação, tem que celebrar sim, né? Nós temos que celebrar todas as conquistas, mas no outro dia vem os problemas, a gestão das crises, nós estamos agora enfrentando uma grande crise no Rio Grande do Sul humanitária, então a vida ela é um ciclo, né? E a gente tem que aproveitar esses momentos todos, tirar o que tem de bom, né, para isso, mas saber que isso não pode nunca ter uma premiação ou um reconhecimento, como eu falei da marca Gerdau, mas serve para isso também como um ponto de chegada, mas como um estímulo para você fazer mais, fazer melhor, continuar a sua trajetória. E isso não pode ser um fim, tá, em si mesmo. Isso tem que ser uma consequência. Eu acho que os profissionais que seguiam por premiações, por reconhecimentos, tendem, às vezes, a ter um ciclo mais curto. Agora, quando isso acontece de uma forma orgânica, como uma consequência de um trabalho, de uma carreira, de uma empresa, eu acho que isso é muito bacana, nos estimula e faz com que a gente tenha aí a certeza de que valeu a pena. Uau! Uau, bacana, hein? Bacana. Queria só para terminar, antes de dar tchau para você, uma recomendação que você dá para uma pessoa que hoje tem por volta de 30 anos, está fazendo um MBA, está querendo ser um Pedro, está querendo de alguma maneira progredir na carreira de comunicação, marketing, estabilidade, reputação corporativa. Qual é a dica que você daria para um profissional como esse? Então, né, eu poderia dar uma dica mais técnica de alguns dos caminhos que a comunicação está tomando, mas eu vou falar uma coisa mais genérica, pode às vezes parecer não ser uma dica, mas é que eu acredito de fato nisso, para mim, que é o grande diferencial que qualquer profissional em qualquer área tem e que vai fazer a diferença, que é expandir a sua visão intelectual. Eu acho que quanto mais você tem conhecimento, sabe o que está acontecendo no mundo, está atualizado, tem uma visão sistêmica das coisas, a probabilidade de você conseguir contribuir com as organizações, com o local que você está, vai ser muito melhor. As ferramentas, né, digitais, tecnológicas, essas grandes empresas vão ter sempre, de certa forma, acesso. Bons parceiros para nos ajudar a formatar. Só que transformar isso em boas estratégias, tudo mais, que é o grande segredo. E é por isso que muitas vezes a gente vê boas ferramentas também gerando maus resultados. Então, eu acho que, assim, ter essa visão, ler bons jornais, estar sempre lendo algum jornal internacional, ter uma visão de mundo boa, entender o processo político, o que está acontecendo nesse fenômeno social que a gente está vivendo no mundo, né, de polarização cada vez mais acerbada, mas o que está por trás do fenômeno social que está causando isso é fundamental para a gente conseguir contribuir com o posicionamento das empresas que a gente está. Então, acho que o profissional de comunicação tem que ser quase um cientista social, de mundo, cada vez mais uma pessoa que tem dentro das empresas quase que uma caixa de ressonância, né? Hoje isso acontece muito, as pessoas até acham que a gente tem uma bola de cristal. Você acha que isso aqui vai pegar bem, vai pegar mal, não sei o quê? E às vezes, mas é legal por um lado que as pessoas vão vendo a área como uma referência para entender se aquilo tem alinhamento com a sociedade, se aquilo não tem, se aquele programa pode dar certo ou não. Eu acho que é muito nessa linha, tá, Dani? Não é uma coisa tão assim, faça um MBA, faça estude isso, vai aprofundar essa ferramenta. É óbvio, né? Inteligência artificial, algoritmos, tudo isso também não deixaria de dizer que
vai ser cada vez mais fundamental. A gente está tendo que correr atrás da nossa geração, e a gente já vem vendo na nossa rotina o quanto isso pode ser usado para o bem, se a gente souber trabalhar essas ferramentas, ou pode até ser usado para o mal, se a gente não souber como usar isso da melhor forma. Então, eu acho que são esses dois aspectos. Sobre a inteligência artificial, para você que está nos acompanhando, o Fórum Econômico Mundial, no Global Risk Report desse ano, coloca, primeiro, como os grandes riscos que a gente enfrenta. O primeiro é a questão da mudança climática, e o segundo é a má informação ou a desinformação que pode vir a ser gerada por conta da inteligência artificial, só conectando com o que o Pedro disse. E aí, Pedro, eu já falei em algumas outras gravações, né? E bate muito com o que você está dizendo, no sentido de que, para mim, a melhor coisa que aconteceu na minha vida é a minha curiosidade. A minha curiosidade fez eu olhar revistas, livros variados, estar às vezes no aeroporto, olhar um livro de arquitetura, olhar um livro de gastronomia, de turismo, não sei o quê, ler livros diferentes, tentar ir a exposições. A curiosidade te gera as sinapses, as conexões. Às vezes você pega um exemplo que aconteceu não sei aonde ou não sei como, e aí você vê que ele se encaixa perfeitamente dentro daquele contexto que aparece. Então, assim, dentro do que o Pedro falou para a gente, né, assim, exerça sempre a sua oportunidade, a sua capacidade de aprender mais, expandir conhecimentos, porque ela naturalmente lhe trará. Só para pegar essa última frasezinha que o Pedro falou aí, né? Parece que tem uma bola de cristal, mas na realidade é a capacidade da interpretação e contextualização e apresentação de cenários alternativos, de resposta para as mudanças do cenário. Pedro, não vai embora não, mas eu queria te agradecer pelo seu tempo, pela aula que você deu aqui para gente. Mas fica aí só um minutinho. Pessoal, quer se despedir? Quer falar um tchau? Não, só agradecer a todo mundo que está assistindo a gente aqui, dizer que é um prazer e outros momentos desses possam acontecer. E te agradecer muito pelo convite, é sempre um prazer a gente bater esse papo, porque além de falar das nossas experiências, te ouvir também com toda a tua bagagem, a gente aprende juntos, todos nós aqui. Hashtag tamo junto, Pedro. Então, você que nos acompanhou em mais um Bora Falar de Branding, um projeto acadêmico que tem a ambição, a boa ambição de, acima de tudo, levar conhecimento sobre reputação, comunicação, relações públicas, sustentabilidade, ou seja, tudo que gravita em torno das marcas, dos desafios das marcas de serem as mais contemporâneas possível. Se você curtiu, clica aqui embaixo, dá o seu ok, principalmente manda esse link para quem você entender que faz sentido, tá bom? Então a gente se vê em breve. Um grande abraço, até a próxima.